Queridos irmãos, ontem Nosso Senhor nos convidava a que a nossa justiça excedesse a dos escribas e dos fariseus, com condição para entrarmos no reino dos céus. A vossa justiça deve exceder, ou seja, a santidade que nos pede o Novo Testamento não é uma santidade de segunda categoria, como se a graça fosse uma anistia para uma vida liberal. É o contrário. O Evangelho é muito mais exigente porque o excesso é interior, a excedência é no íntimo. Exceder é ultrapassar o limite num mergulho na própria interioridade. Mas o grande parâmetro que nos dá o Novo Testamento, segundo o espírito do Sermão da Montanha, é o próprio Deus. O nosso comportamento não se regula mais apenas por uma lei exterior. Ele tem uma nova medida, tem uma nova regra, tem um novo parâmetro. Esse parâmetro é o próprio Deus. E por isso, começo comentando o comentário de Jesus à lei de Moisés, pelo fim do texto, que no fundo é como que a chave para entender tudo o que vem antes. Ele diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A palavra perfeito aqui, em grego é teleloi. Telos, em grego, significa fim. Então, teleloi é aquilo que é acabado, aquilo que chegou à sua conclusão. Dizendo numa linguagem mais filosófica, é aquele ser cujas potencialidades atingiram o seu máximo grau de realização. Deus é assim. Em latim nós dizemos perfectum. Estote vos perfecti, sicut pater vester celestis perfectus est. Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Perfectus. A palavra perfectus, factus, ou seja, aquilo que é feito, per, através. Ou seja, é aquele que é tão perfeito que não há nada nele que não esteja acabado. Tudo nele, tudo através dele, olhando para todas as brechas, todas as potencialidades estão preenchidas. Isso é ser perfeito. Jesus está dizendo que nós temos que ser perfeitos como o Pai. Ele é o parâmetro. E como é o Pai? O Pai não faz distinção de pessoas. Às vezes isso nos incomoda. Porque a chuva cai sobre todos, o sol brilha para todos, existem oportunidades maravilhosas para todos e também problemas para todos. Não existe seleção de problemas na ordem da realidade. Situações dramáticas, situações trágicas acontecem na minha casa, na sua casa, pode acontecer agora, pode acontecer depois. Problemas acontecem. O Evangelho é muito realista quanto a isso. Ou seja, não é porque eu estou do lado de Deus que eu não terei problemas. A gente queria que fosse assim.
A nossa mentalidade pagã nos faz sempre pensar de modo comercial, como se a fé fosse uma permuta. Então eu sou fiel a Deus, logo tudo tem que andar bem para mim. O Evangelho nos liberta disso, porque Deus é bom e as coisas acontecem para todos. Só que o Evangelho nos faz enxergar tudo isso numa perspectiva ainda mais libertadora. Por quê? Porque Jesus diz: amai os vossos inimigos. É uma frase muito pesada essa. Em primeiro lugar, porque Jesus está dizendo que nós teremos inimigos, que nós temos inimigos. Ele não está passando pano, disfarçando, fazendo, digamos assim, uma evasiva, dizendo: não, imagina, não existem inimigos, todas as pessoas no fundo são boas. Não, ele está dizendo: vocês vão ter inimigos mesmo. Inimigos quer dizer pessoas que vos odeiam, pessoas que vos perseguem. Mas o Evangelho nos coloca numa posição de superioridade afetiva. Ou seja, não é porque alguém é meu inimigo que eu irei me tornar um demônio para essa pessoa. Eu tenho que ser semelhante ao Pai. Eu não posso ter nenhum terreno de ódio no meu ser, nenhuma reserva de rancor, nenhum tipo de zona negra de amargura, como diz a carta aos Hebreus, raízes de amargura em nossa alma. Nós não podemos ter, porque isso é infantil, isso é extremamente atrasado, é rudimentar, não é próprio de um discípulo de Jesus, de alguém que foi formado para o Evangelho. O homem natural, ele pensa as coisas desse modo. Então, por exemplo, alguém não gosta da gente. Logo, como o nosso mundo está dividido entre Deus e diabo, bons e maus, aquela pessoa é do diabo, eu sou de Deus, portanto, aquela pessoa tem que ser destruída e eu tenho que ficar bem. É com essas categorias selvagens que a mente de muitas pessoas funciona. Elas não são capazes de perceber o seguinte: espera aí, eu não sou Deus. É natural que haja pessoas que não gostem de mim, que não vão com a minha cara, que me achem insuportável, é natural. Eu não vou ser uma unanimidade. É verdade que tem gente que é mais detestada do que as outras, pelo seu modo de ser. Porque é mais autêntica, fala as coisas na cara, porque não é muito de ficar alisando, então as pessoas ficam com mais raiva ainda, mas isso é normal. Normal. Então o Evangelho nos livra dessa perspectiva de entendermos que só porque uma pessoa não gosta de nós e até nos persegue, ela é do demônio e ela tem que ser atacada e destruída. Não, não é assim. Inclusive, a verdade mesmo é que, às vezes, as pessoas que não gostam de nós estão vendo coisas muito reais no nosso comportamento. E que, se nós prestarmos atenção naquilo que elas dizem, nós vamos extrair daí muita coisa importante para reformar a nossa vida. Quantas pessoas que, às vezes, nos dizem desaforos, estão nos dizendo verdades. Dói.
é incômodo, desce rasgando. Mas é verdade. Muitas vezes é verdade. Ou seja, a sabedoria do Evangelho me faz encarar tudo isso como uma grande oportunidade de aprendizado. Eu vou escutar, eu vou prestar atenção. Eu não vou ser alguém que radicaliza de tal modo os seus relacionamentos que precisa cercar-se de uma corte de bajuladores. Porque isso é infantilizante. Os americanos chamam isso de yes men. Ou seja, pessoas que sempre dizem sim para nós. Que sempre estão ao nosso lado dizendo sim, 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 sim. Isso é estupidificante. Nós aos poucos nos tornamos imbecis, porque nós não temos o contraste do contraditório. De alguém que mostre quais são as áreas sinistras do nosso temperamento, da nossa personalidade, do nosso caráter. Porque essas áreas existem, nós não somos santos ainda. Nós não somos canonizáveis ainda. Há muita estrada para rodar. Jesus diz que nós deveríamos rezar por aqueles que nos perseguem. Porque isso nos torna semelhantes ao Pai. Isso nos faz entrar na rota de colisão da semelhança com o coração generoso do Pai. Nós precisamos ser assim, queridos irmãos. Nós precisamos ter um amor generoso para com todas aquelas pessoas que não gostam de nós, que de alguma maneira têm bronca de nós, da nossa personalidade, do nosso jeito de ser. Isso existe, isso é real, não é uma figura de linguagem, faz parte da existência. Vamos pedir a Jesus que nos conceda a graça de sermos mais sábios em relação àqueles que, de alguma maneira, não batem muito conosco. Que nós tenhamos a coragem de olhá-los nos olhos. Ontem, Jesus nos convidava a nos reconciliarmos, sempre. Aqui ele não está falando disso. Que nem sempre é, digamos assim, possível se entender com alguém. Às vezes não é. Na vida, muitas vezes, nós iremos ter caras, bater a porta na cara, haverá situações que não tem jeito, que elas vão durar para sempre. Que são broncas assim que você pode fazer o que você quiser. Não vai ter solução. Mesmo nesses casos, é preciso ter a altura de encarar tudo isso positivamente, com uma possibilidade de amar de um jeito diferente. Amar rezando, amar devolvendo bem, não mal. Amar aprendendo, amar escutando, amar prestando atenção. Amar. Porque esse é o nosso ofício, segundo o Evangelho. Que Deus nos ajude. E então nós passaremos a nossa vida aprendendo muito, sobretudo daqueles que têm críticas a fazer ao nosso respeito e que às vezes têm coragem de dizer muitas coisas que os melhores amigos não têm coragem de nos falar.